Olá, eu espero que você e a sua família estejam bem. Esse é o nosso momento semanal de culto, sábado à noite, sempre às 20 horas. E para evitar problemas de transmissão com a internet, da nossa conexão, o culto está todo gravado. Eu estou agora ao vivo no chat, no bate-papo, tanto do canal do Facebook como no canal do YouTube. Aqui no fundo vocês vão acompanhando ao longo das semanas como anda o progresso dos ajustes, das obras que nós estamos fazendo no prédio para sediar a nossa capela, deixando o nosso ambiente digno, acolhedor para receber aqueles que o Senhor, nosso Deus, chama para trabalhar e para servir junto com a gente aqui. Nesse final de semana, nós estamos celebrando a Páscoa dos cristãos, um momento especial de celebrar o amor maior de Deus por nós, a ponto de entregar o seu filho, o seu único filho Jesus, para pagar a dívida do nosso pecado, a nossa dívida. Nos próximos minutos nós queremos fazer um momento de reflexão bíblica, de louvor, de oração, parecido com aquele que a gente faz todos os sábados, quando estamos em situações normais. Aproveita a oportunidade, compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo no Facebook ou manda o link do YouTube para algum amigo que seja especial para você, porque afinal a igreja não para. Nós podemos mudar a nossa forma de trabalhar, mas a igreja de fato somos nós. Somos nós em movimento e Deus está abrindo diversas janelas para que a sua palavra chegue para mais pessoas. Nós começamos esse momento especial de culto em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Uma abençoada Páscoa para todos. Vamos compartilhar um momento de louvor, como sempre fazemos juntos. E eu quero ver todo mundo cantando aí de casa. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
Deus criou a humanidade, Ele nos fez perfeitos, justos. Nós tínhamos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Mas a nossa escolha foi pela autossuficiência, pela arrogância, pelo egoísmo. E com a desobediência, nós perdemos essa capacidade de escolher entre o bem e o mal. A morte entrou no mundo como consequência do pecado que nos afasta de Deus. E desde então a história humana é marcada pela morte. No Antigo Testamento havia uma ordem dada por Deus. Cordeiros eram sacrificados para pagar a culpa do pecado. Mas o poder não estava no animal que seria morto, e sim na promessa de Deus. A palavra de Deus, a sua promessa, produzia fé, confiança e vida. Essa palavra, registrada pelo profeta Isaías, conseguiu descrever em detalhes a morte e o sacrifício de Jesus séculos antes de tudo acontecer. A canção a seguir é praticamente o capítulo 53 do profeta Isaías. Cante junto e reflita na sua situação diante de Deus. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer. Desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades. Oprimido e humilhado, não abriu a boca como o cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras fomos sarados, porque ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. As nossas dores, nossos medos, transgressões, todo o nosso pecado está sob os ombros de Jesus.
Ele pagou o preço no nosso lugar. E para você que se reconhece como pecador, para você que confia no sacrifício de Jesus na cruz, eu posso dizer com toda certeza: o Senhor perdoou o teu pecado. Fique em paz. Amém. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente.
A nossa reflexão de hoje tem como base a palavra de Deus registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 até o 12. Se for possível, abra a sua Bíblia e vá acompanhando o que Deus tem para nos dizer nesse final de semana de Páscoa. Nos últimos dias, essa imagem foi capa de um grande jornal internacional. A foto é de um cemitério público na cidade de São Paulo, o maior cemitério da América Latina. A Prefeitura de São Paulo informou que se tratava de procedimento padrão, deixar várias covas já preparadas, já que a média normal de enterros naquele cemitério é em torno de 30 a 40 por dia. Mas o fato é que houve nos últimos dias um acréscimo de pelo menos 30% nesse número. É uma imagem que mexe com o nosso emocional. Nós temos vivido dias estranhos, difíceis. A epidemia do novo coronavírus ainda não fez grandes números de vítimas aqui perto de nós, mas tem feito mundo afora. E a nossa geração não havia visto, e acho que nem imaginado, que seria possível paralisar tantas atividades ao mesmo tempo. Nós estamos envolvidos numa atmosfera de dúvida. O que mais as pessoas perguntam é: até quando toda essa situação vai continuar? Como ficará o meu trabalho? O meu salário? Como ficam as contas que sempre chegam? Nós não sabemos como serão os próximos dias, o próximo mês. Nem os especialistas arriscam fazer projeções, porque o futuro está bastante incerto. A nossa sociedade parecia viver um tanto anestesiada pelo conforto que o progresso e a tecnologia nos davam. Tantos medicamentos capazes de nos tirar a dor, de nos ajudar a viver mais. Mas agora essa pandemia colocou a todos no mesmo nível. A morte é algo real e pode chegar de repente, interrompendo rotinas, parando com os nossos planos, terminando com os nossos sonhos. E nós temos dúvidas. Dúvidas sobre o que vai acontecer antes de nós morrermos, dúvidas sobre o que vai acontecer depois da morte. A dúvida é algo que está no nosso coração, no coração de todos nós. Também estava no coração das pessoas envolvidas nas duas conversas registradas em Lucas, no capítulo 24, versículos 1 até 12. O diálogo das mulheres com os dois anjos e o diálogo dos discípulos com as mulheres. Eu quero te convidar para olhar esses dois diálogos, essas duas conversas que envolvem o contexto da paixão de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Já era domingo, mas a perspectiva das mulheres ainda estava na sexta. Elas foram ao túmulo levando os perfumes, os óleos aromáticos que eram usados para embalsamar os corpos. Os túmulos e sepultamentos eram diferentes do que nós temos hoje. Em vez de um buraco no chão, as sepulturas eram cavernas, escavadas na rocha com uma grande pedra para fechar a entrada. Os corpos eram embalsamados para que o mau cheiro da decomposição não fosse sentido do lado de fora. Como Jesus morreu na sexta, às 3 da tarde, não houve tempo suficiente para o preparo antes do sol se pôr e começar então o sábado dos judeus, dia em que eles não faziam nenhum trabalho. Por isso tiveram que esperar até o domingo de manhã, bem cedo. As mulheres foram ao túmulo, tomadas de desesperança, tomadas pela dor da perda, procurando um corpo morto. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor e não sabiam o que pensar.
Já foi uma atitude corajosa entrar na sepultura aparentemente violada, mas não encontrar o corpo deixou elas perplexas. Foi um choque de realidade. De repente apareceram diante delas 2 homens, anjos, vestidos com roupas muito brilhantes. Então esses homens disseram a elas, e aqui começa o primeiro diálogo, a primeira conversa dos anjos com as mulheres. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Foram anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. E agora são anjos que anunciam a ressurreição. Foram os anjos que anunciaram algo maravilhoso e difícil de acreditar, que Deus se tornaria gente, o Criador se tornando criatura, humilde no ventre de Maria. Agora de novo são os anjos que anunciam outra grande notícia, que Jesus morreu, mas ressuscitou, que ele venceu a morte. Mas o coração daquelas mulheres estava envolvido em dor e dúvida. Os acontecimentos daquela semana tinham sido muito intensos, apavorantes. A dor, que é uma emoção, e a dúvida, que vem da razão, são 2 elementos necessários para que haja o amadurecimento da nossa fé. Por outro lado, também são 2 elementos que podem vir a destruir a nossa fé: a dor e a dúvida. E a conversa com os anjos nos indica para onde precisamos voltar a nossa atenção quando existe dor, quando existe dúvida. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: a palavra de Jesus é a origem e o alimento da nossa fé. Ele disse, foi a sua palavra. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Ao longo do Evangelho de Lucas, Jesus fala ao menos 4 vezes sobre esse assunto. E os anjos resumem a palavra de Jesus. E então, as mulheres lembraram das palavras dele. E as palavras de Jesus encheram seus corações de fé, mesmo em meio a dúvidas. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Esse é o segundo diálogo, a conversa das mulheres com os discípulos. E assim como na primeira conversa, a reação natural é de novo a dúvida, porque o milagre é a fé. A nossa reação é a dúvida. O milagre de Jesus em nós é a fé. A dúvida, assim como a dor, pode nos levar para a descrença, a achar que nada vale a pena, que a vida não faz sentido. Mas a mesma dúvida pode também nos fortalecer a fé, uma fé verdadeira que abre o céu para nós. O fator determinante é aquilo que Jesus diz, é a palavra de Deus. A palavra é o alimento da nossa fé. Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O túmulo vazio, a mensagem da Páscoa precisa também nos deixar admirados, porque a morte é o grande inimigo que tem nos assustado, é o grande inimigo que tem nos deixado com medo, com dúvidas. Mas no meio de tudo isso existe uma certeza: Jesus Cristo. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. No meio de tantas dúvidas a respeito do futuro, do que vai acontecer enquanto nós vivermos, do que vai acontecer quando nós sairmos da história para entrar na eternidade,
Em meio a tudo isso, só há uma certeza, só uma: Jesus Cristo e o seu amor por nós. Por causa do túmulo vazio de Jesus, essa imagem das covas abertas vai se tornar uma realidade quando ele voltar em definitivo. Agora não mais para receber corpos mortos, não mais para ter tristeza, nem choro, nem dor, porque a morte e tudo isso já terão passado. As covas estarão vazias, porque os que ali estavam foram ressuscitados, assim como Jesus também foi. Essa é a grande promessa da Páscoa, a ressurreição. Páscoa é a vida de Jesus em nós. Faz diferença você abrir os seus olhos hoje e olhar para a sua vida com essa certeza? Qual é o dia que está moldando a tua vida? É a sexta-feira ou é o domingo? Não permita que as dúvidas e os sofrimentos moldem a sua visão da história. Alimente-se das palavras de Jesus. Viva cada dia, o milagre da fé que Deus colocou no seu coração. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. O seu sofrer participa, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Com a manutenção das restrições de trabalho e de convívio social, muitas famílias próximas de nós começam a enfrentar dificuldades com coisas básicas como a alimentação. E como Igreja de Jesus, no meio da crise, nós incentivamos o envolvimento em projetos sociais sérios que tenham como propósito socorrer aqueles que têm mais necessidade. Se você tiver condições, doe alimentos, envolva-se na comunidade onde você mora. Os nossos membros estão recebendo orientações sobre como podem fazer a sua oferta para a pregação da palavra de Deus durante a crise e sobre oportunidades de socorro aos mais necessitados. Em nossa congregação, nós sempre lembramos dos aniversariantes da última semana e eu quero mencionar agora para nós orarmos juntos também, logo mais. No dia 6, a Aline Schmidt. No dia 7, a Luciana da Silva. No dia 9, a Ivone Koenig e também o Jones Renato da Silva. E no dia 12, o Felipe Hutzatz de Freitas e o Luiz André Rieder. Nós parabenizamos a todos e queremos orar também pela vida destes e de todos os outros que nos acompanham nesse momento. Vamos falar com Deus em oração. Nosso Deus e nosso Senhor, te louvamos porque Tu és Deus na nossa vida. És Deus acima de tudo e acima de todos. Tu venceste a morte em nosso lugar e nos deste o presente da vida eterna. Que esta Páscoa, vivida em meio a tantas dúvidas, possa nos conduzir à Tua palavra e que na palavra encontremos a única certeza que podemos ter: o Teu amor, Teu perdão e a vida plena e eterna que Tu nos dás pela fé em Jesus Cristo. Pai do céu, a quaresma acabou, mas a quarentena ainda não. Toda essa situação tem evidenciado o quanto nossa vida é frágil, o quanto nossos sonhos e planos são pequenos quando comparados à eternidade. Como a Tua palavra nos lembra, nós somos um sopro. Enquanto vivemos, somos confrontados com dúvidas a respeito de tantas coisas. Fortalece em nós a Tua palavra para que ela nos alimente a fé. Oramos pelos profissionais de saúde que estão trabalhando pelo bem comum e que saem com medo e dúvidas de casa todos os dias. Temos muitos na nossa congregação que estão nessa situação. Também caminhoneiros, entregadores, enfim, todas as pessoas que continuam trabalhando para que aqueles que podem tenham condições de ficar em casa, no enfrentamento dessa doença que alcança todo o mundo. Olha com amor aos que estão enfrentando doença e enfermidade nesse momento. Somos gratos, Senhor, pela recuperação da Georgina e do Renato, por quem nós oramos no último culto. Hoje pedimos pela Josiane Santos e toda a sua família, especialmente o Valdir e o Pedro Henrique. Ilumina-os com o Teu amor e estende os Teus braços carinhosos até eles através de nós. Somos gratos por mais um ano de vida concedido aos nossos irmãos que celebraram aniversário nos últimos dias. Eles não puderam receber tantos abraços como em outras épocas, mas pedimos que eles tenham a certeza do Teu abraço e do Teu amor todos os dias. Desperta, Senhor, em nós amor pelo nosso próximo. As dificuldades parecem estar chegando e todos nós teremos diversas oportunidades para vivenciar o Teu amor, no amor e no serviço ao próximo. Abre os nossos olhos para perceber e aproveitar essas oportunidades. Ouve, Senhor, a oração de cada um que participa desse momento de culto.
Nós oramos pelo mundo, para que em meio a tudo isso, muitos venham a crer através de nós. Ajuda-nos a perceber a nossa vida a partir da ressurreição. Por Jesus. Amém. E da maneira como você aprendeu, vamos juntos dizer o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Durante a semana, procura manter contato com os teus familiares, com os teus amigos. Leia ou ouça a Bíblia para entender melhor o impacto da ressurreição de Jesus na nossa vida. Talvez você possa ler o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15. E uma novidade, nós vamos começar talvez até 2 turmas de instrução de adultos. Se você tem interesse em participar dessa turma, entre em contato com a gente. Nós vamos ter encontros virtuais para conversar sobre os principais ensinos da Bíblia e sobre como nós vivemos esses ensinos sendo igreja no mundo de hoje. Também para os confirmandos, nossa turma de adolescentes que vem se preparando para a confirmação, fiquem atentos, pois nós vamos ter alguns encontros virtuais. Com os jovens nós já testamos um modelo que pode ser ampliado também para outros grupos. E aos poucos a gente vai entendendo como as coisas funcionam e vamos procurando nos adaptar nessa nova realidade. Na terça-feira, como em todas as terças-feiras, tem transmissão ao vivo. Dessa vez nós pretendemos estar ao vivo no Facebook, também no YouTube e também no nosso site, para um bate-papo bíblico em família, às 19 horas. E todos os sábados, enquanto durarem as restrições de contato social, nós vamos ter o nosso momento de culto pela internet. Que Deus guarde a todos nós e até mais.